Hoje eu tenho a honra aqui de conversar com o Dr. Paulo Sérgio Moreira Gomes, que é sócio-diretor da Absolute Inteligência Tributária, que fica na cidade de São Paulo. O Paulo foi auditor fiscal da Secretaria da Receita Previdenciária e da Receita Federal, e atualmente é advogado e consultor tributário. Ele atua em recuperação de créditos e planejamento tributário e também no contencioso administrativo e judicial. Além disso, o Paulo é palestrante e também é instrutor de diversos cursos e treinamentos aí na área tributária. Paulo, seja muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui conosco e compartilhar aí, com todo mundo as suas experiências profissionais. Bom, eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui e, novamente, estar com vocês aqui fazendo um trabalho aí de divulgação dos nossos serviços e dos cases de sucesso que a gente tem tido com e-auditoria, o e-auditor, e-recuperador, enfim, com as ferramentas de vocês. Muito bacana. Ô Paulo, eu queria conversar contigo hoje sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, que é um dos assuntos aí mais discutidos na atualidade. A gente já sabe que o STF definiu favoravelmente ao contribuinte, ou seja, o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS, Mas ainda existem várias empresas que não ingressaram em juízo para recuperar esses valores. E, Paulo, conta para mim, o seu escritório está atendendo o caso nessa situação, não está? Sim, por incrível que pareça, como você falou, muitas empresas ainda não se atentaram para essa questão. Então, ainda hoje, nós encontramos indústrias, empresas que ainda não ingressaram com a ação. Alguns dizem, não, nós vamos aguardar aí a publicação do acórdão e tudo mais, sendo que isso é um grave erro, porque nós estamos falando aí de você deixar de incluir o ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, e nós temos aí um passado, que a gente pretende repetir o indébito, ou seja, pegar de volta aquilo que foi pago a maior, uma vez que nós não estamos falando de uma nova lei, nós estamos falando de uma interpretação. Então, é impressionante como ainda existem empresas aí que não se aproveitam daquilo que é direito delas, É verdade. Agora, conta para mim, assim, como é que tem sido a procura por esse tipo de trabalho? Como é que é a sua estratégia aí? Você mesmo oferece o serviço aos clientes, esses clientes já chegam até você com essa demanda, Existe algum tipo de parceria que você desenvolve para a prospecção? Conta um pouquinho para a gente, como é que tem sido a sua estratégia aí de mercado? Bom, nós temos uma vantagem. Como você bem ressaltou, eu sou oriundo da antiga Secretaria da Receita Previdenciária, da Receita Federal, e então eu tenho uma facilidade com os sistemas da Receita, com PERDCOMP, com apuração e tudo mais. Então, além de a gente ser consultor tributário, ser advogado realmente, eu tenho uma experiência prática no assunto. Então, o que acontece? Nós oferecemos o serviço completo, porque muitos escritórios trabalham só com a tese. Eles vão lá, fazem a petição, fazem o acompanhamento da ação. No momento em que houve aí um trânsito em julgado, ou que já tenha uma liminar para deixar de fazer os recolhimentos mensais, eles já esgotam o trabalho deles. Eles não partem para a apuração. Então, nós, além de fazermos todo esse trabalho de prospecção do cliente, de verificar se há uma viabilidade nesse assunto para um cliente específico, além de a gente fazer a petição, acompanhar o processo, nós executamos também. Então, qual é a vantagem? É que a gente pode trabalhar não só com as empresas, como também com os escritórios de advocacia, que não têm esse know-how, não conseguem fazer a apuração, a implementação, o acompanhamento, a habilitação do crédito, todas essas etapas nós dominamos. Então, a vantagem é essa, é fazer parceria tanto com as empresas como com os escritórios. Mas você também tem uma presença na mídia social aí bastante forte, não tem? Você produz bastante material, muito conteúdo. Sim. A gente vê que você produz muita coisa sobre o tema, levando muita coisa interessante aí para esse público-alvo, não é verdade?
Sim, nós estamos presentes no YouTube, nós estamos presentes no Instagram, no Telegram e Facebook, enfim, nas redes sociais como um todo, divulgando esse assunto, divulgando outros assuntos tributários também, né? Então, com isso, as pessoas acabam conhecendo, vendo que a gente tem conteúdo a oferecer, a gente tem domínio sobre o que a gente está tratando e a gente acaba ganhando a confiança das pessoas Legal. com esse tipo de abordagem. Com certeza, isso aí. Agora, Paulo, conta para a gente aqui, dos casos que você atendeu aí na sua empresa, teve algum que te chamou mais atenção? Você queria compartilhar com a gente algum resultado de trabalho que você teve, que você achou legal? Você podia contar para a gente como é que foi? Pois é, eu tenho um caso muito interessante e, na verdade, assim, nós começamos de forma tímida, acompanhando a empresa, vendo algumas situações previdenciárias, alguns problemas na desoneração da folha e tudo mais, e aí chegamos nessa questão do PIS da COFINS. E nós fizemos aí toda a apuração do crédito, né? A empresa já possuía o trânsito em julgado da ação, nós Tá. não fomos nós que propusemos a ação, mas nós fizemos justamente a implementação, e Tá. no meio da implementação há muitas coisas interessantes aconteceram. E aí é que eu posso dizer para você que a parceria nossa foi muito interessante, porque primeiro eu tinha que fazer o levantamento dos valores. Dentro daquela linha, bom, o que a Receita entende devido, o que a empresa gostaria, enfim, para poder dar elementos para que a empresa pudesse optar por uma forma ou por outra, nós utilizamos aí o e-recuperador para Legal. fazer justamente um batimento entre o que estava lá no SPED FD Contribuições, no SPED ECF, enfim, nós conseguimos rapidamente mostrar para a empresa, dar um panorama geral para que a empresa pudesse fazer a opção. E nesse trabalho de verificar números, olhar e tudo mais, nós tivemos mais duas situações de oportunidades. Primeiro, que nós verificamos lá a questão do fontes pagadoras e nós fizemos um batimento com o e-auditor, colocando o relatório de fontes pagadoras do ECAC com o SPED FD Contribuições. Ali me deu uma pista importante de alguns créditos de retenções que não tinham sido aproveitados no SPED FD. Ou seja, além desse crédito da exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS da COFINS, nós identificamos outras situações que acabaram trazendo crédito para a empresa. Legal. Além da própria apuração da base de crédito, que é uma situação hoje muito comum nas empresas, que as empresas elas estavam muito tímidas em relação à tomada de créditos nos insumos, porque a Receita Federal era muito rigorosa com isso. Entendi. E com a IN 1911, tudo isso mudou um pouco, né? Entendi. E aí, eu gostei do que você falou aí. Primeiro, duas coisas me chamaram a atenção. Quer dizer, a oportunidade para outros profissionais aí não está só em ingressar em juízo. Na verdade, a gente tem muita empresa com ação transitada e julgada sem saber como aproveitar o crédito, né? Sem saber como levantar, sem saber como implementar o procedimento correto junto à Receita Federal, não é isso? Isso é muito importante. E aí eu vou te dizer com uma certa autoridade, por quê? Porque eu trabalhei na Derate fazendo análise de pedidos de ressarcimento de PIS/COFINS. Então, naquele momento, qual que era o meu trabalho? Era verificar a coerência, a existência do crédito pleiteado. Então, ali a gente ficava atento a qualquer deslize da empresa para a gente glosar os créditos. Então, se você não faz a apuração corretamente, se você faz aí uma compensação que ela não é homologada, você pode sofrer aí penalidades, você pode ter problema de multa isolada, enfim, você tem problemas. Então, é importante você fazer a coisa corretamente. E aí é isso, é trabalho, é
usar as ferramentas disponíveis aí e fazer a peneira do trabalho. Aí. E falando em ferramenta, assim, realmente, assim, a sua opinião, a tecnologia, nesse caso, ajuda bastante, né, na parte de levantamento, como aquilo que a gente disponibilizou agora, essa ferramenta de cálculo da exclusão do ICMS, do PIS e da COFINS. Isso agiliza demais o trabalho do profissional, né? Eu diria até que viabiliza trabalhos importantes. Por exemplo, quando você tem um volume de dados muito grande, você, para fazer na unha, é difícil. Você precisa realmente aproveitar o que a tecnologia te dá. Eu inclusive, defendo que até na questão comercial, na prospecção, eu acho muito interessante, porque hoje você, com uma procuração eletrônica, você pode baixar os arquivos do seu cliente, na verdade, e fazer um levantamento prévio que pode compor a sua proposta de serviço. Né? Imagina, então, você chegar com uma proposta com o levantamento do crédito feito para esse cliente. Quer dizer, a sua chance de fechar esse trabalho é muito maior do que você apresentar uma teoria. Né? Você já apresenta um levantamento, não é nem expectativa, porque com a ferramenta de tecnologia você consegue fazer isso rapidamente. Né? Então, isso, eu acho que é legal usar tanto para prospecção e isso que você falou que eu achei interessantíssimo, que é essa união entre as pessoas que estão acostumadas, os técnicos, os profissionais tributários, que estão acostumados a lidar com os procedimentos junto à Receita Federal, com o levantamento do crédito, e muitos escritórios de advocacia que muitas vezes entendem muito do direito e da parte processual, né? Mas na hora de implementar acabam que ficam perdidos ou podem fazer procedimentos temerários, né? Procedimentos que vão inclusive gerar glosas e indeferimentos, né, dessas compensações. Perfeito, é isso mesmo. Essa questão da implementação é tão importante quanto a ação, parte né? processual e tudo mais. Isso. Agora, essa questão que você colocou da prospecção, isso é muito interessante. Por quê? Porque, na verdade, eu tenho defendido que um planejamento tributário ou um trabalho de compliance, um trabalho que envolva aí toda o entendimento da atividade empresarial, ele pode começar por uma questão pontual. Então, você ganha a confiança do teu cliente na prospecção, justamente levando aqui, toma aqui um aperitivo, olha o que nós podemos fazer aqui, só olhando tais arquivos aqui. E, com isso, você amplia depois o trabalho. Exato. Isso de você oferecer para o cliente uma prestação antecipada, sem cobrar por isso, mostrando que você é capaz de fazer, isso aí facilita demais o fechamento, né? Existe um princípio da reciprocidade, você faz alguma coisa por ele e você abre caminhos, né, para a contratação de um serviço, né? Você mostra a tua competência técnica e você acaba ganhando a confiança do empresário, do seu cliente, e aí, uma vez você estando lá, você vai ter várias oportunidades, várias situações para você analisar, prestar um bom trabalho no seu cliente. E mais, né? Ganhar dinheiro, porque realmente o retorno é certo. Com certeza. Se você está levando créditos ao seu cliente, ou mesmo se você está levando atenção de compliance sobre situações que ele não tinha identificado, realmente você passa a levar valor agregado ao seu serviço e certamente você ganha a confiança do seu cliente. Verdade. Paulo, só lembrando aí, né, para aquelas empresas que ainda não ingressaram em juízo, não buscaram esse crédito, que é muito importante que elas façam isso quanto antes, porque a gente tem que lembrar que há uma possibilidade a gente tem que considerar a possibilidade de modulação, né, pelo STF. Então, assim, quem ajuizar agora vai garantir o seu direito de pleitear valores passados, né, coisa que pode vir a não acontecer mais no futuro, sem contar que a prescrição está acontecendo. Então, cada mês que as empresas demoram para entrar em juízo, é um mês a menos de restituição que elas têm lá atrás. Então, é uma tese assim, que já tem um amparo do STF e que, enfim, vale muito a pena que toda empresa ingresse em juízo, obviamente com um profissional competente que saiba o que está fazendo, que levante esses valores com responsabilidade, saiba os procedimentos, não é isso? Perfeito. Essa questão da prescrição, ela é algo que é real para qualquer situação.
independentemente da gente estar falando sobre esse tema específico, se você tem um crédito na sua empresa, você tem o prazo de 5 anos para você pleitear esse crédito. Então, se você não sabe que tem esse crédito, você está perdendo uns 60 avos desse crédito por simples desconhecimento. Agora, tem uma questão adicional que você colocou que é muito importante, a questão da modulação dos efeitos. Para quem não sabe o que isso significa, quando você tem uma discussão judicial com repercussão geral, como é o caso, uma discussão que foi lá para o STF, quer dizer, que vai ter um impacto sobre todas as decisões em nível nacional. Então, muitas vezes, esses efeitos são modulados. Então, quer dizer, para quem ainda não ingressou com a ação, de repente, pode ter uma situação diferente. Então, a modulação de efeitos é justamente no sentido de que vamos dar tratamentos diferentes a empresas diferentes, né? Por quê? Por que isso é possível? Porque justamente é uma situação prevista no regimento do STF em que eles podem ponderar que esses efeitos podem ser muito danosos ao interesse público, à economia de um modo geral, e que eles podem limitar então esse alcance dessa decisão. Então, para quem não entrou, realmente corre um risco muito grande de ter diminuído as suas chances de pleitear todos os créditos que você tem direito. Né? Nós temos um caso específico agora da loja Renner, se eu não me engano, né? Que eles estão com a possibilidade de recuperar 17 anos de créditos. Aí perguntaram esses dias nas redes sociais, mas como assim? A prescrição não são 5 anos? São 5 anos, mas depende de quando você entra com a ação. Quando você entra com a ação. Exato. Você trava 5 anos para trás no momento que você peticiona. Exato. E aí, se a ação demora 10 anos tramitando, você são mais 10 anos a 15 anos de crédito. Isso aí. Né? Então, é para ontem. É para ontem. Bom, Paulo, é isso aí. Eu te agradeço demais por ter vindo aqui, né? Foi muito bacana a sua presença, a sua experiência. Ok. Estamos aqui à disposição de vocês, dos seus clientes, enfim, para tirar dúvidas, o que mais as pessoas quiserem. Nós estamos aí, como eu falei, no Instagram. É muito fácil me achar. Basicamente é o meu nome, Paulo Gomes Tributário. Aí já me acha lá no Instagram. E aí a conversa é rápida, né? Instagram é tudo imediato. Bom, é isso aí, Paulo. Muito obrigado por você ter vindo. Foi muito bacana a sua presença e a sua experiência. E até o próximo programa, pessoal.